Artigo 127, o podcast do MP do Rio. O Ministério Público do Rio, MPRJ. O Ministério Público denunciou... O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Está começando mais uma edição do Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui você acompanha as principais notícias e ações da semana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que impactam diretamente a vida da nossa sociedade. Você vai ouvir no episódio de hoje do Artigo 127. MPRJ deflagra a operação contra líder religioso e mais 22 pessoas que operavam central de estelionato espiritual em Niterói. GAECO denuncia 5 envolvidos em tentativa de homicídio contra Vinícius Drummond e também denuncia e cumpre mandados contra a narcomilícia que extorquia comerciantes em Campos dos Goytacazes. MP atua para conter degradação de imóvel tombado onde morou Machado de Assis. Instituição denuncia esquema de funcionários fantasmas ligados à milícia em Nova Iguaçu. Decisão do STF suspende regra da prescrição da lei de improbidade e preserva a tramitação de 2.000 ações no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, MP obtém liminar para que o município forneça material escolar a alunos da rede municipal e Justiça mantém decisão obtida pelo MP que obriga fornecimento gratuito de uniformes escolares. Instituição também obtém a manutenção da prisão cautelar de suspeitos pela morte de torcedor em Oswaldo Cruz. Tudo isso e muito mais agora no Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui está Artigo 127, o podcast do MPRJ. A primeira e a segunda Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Niterói, em conjunto com a Polícia Civil, realizaram a Operação Blasfêmia para cumprir 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um esquema de estelionato espiritual montado na cidade de Niterói. Ao todo, o MPRJ denunciou 23 pessoas que operavam o chamado call center espiritual, que responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa, charlatanismo, falsa identidade, crime contra a economia popular, curandeirismo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. O grupo era liderado por Luiz Henrique dos Santos Ferreira, conhecido como Profeta Henrique Santini, que possui mais de 8 milhões de seguidores em suas redes sociais. Segundo a denúncia, ele divulga diariamente promessas de milagres voltados à vida financeira e afetiva dos fiéis e disponibiliza um número de telefone para interessados entrarem em contato direto com ele em busca da solução para seus conflitos. O assunto foi destaque no Jornal Hoje da TV Globo. Ouça. Um dos mandados foi cumprido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Os policiais subiram, bateram na porta, ameaçaram arrombar. Que eu vou roubar. Foi só então que Luiz Henrique Santini, que se apresenta como Profeta Santini, abriu o apartamento. Lá dentro, os agentes apreenderam mais de R$32 mil em espécie, dólar e euro, 7 celulares, cartões de bancos em nome de terceiros, além de uma réplica de pistola. O passaporte de Santini foi recolhido. Outros 2 endereços na região metropolitana do Rio, de igrejas ligadas a Santini, também foram alvos da operação. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, GAECO, denunciou 5 homens pela participação na tentativa de homicídio contra o bicheiro Vinícius Pereira Drummond, ocorrida em 11 de julho deste ano, na Barra da Tijuca. Foram denunciados à Justiça Adriano Carvalho de Araújo, o policial militar David Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto, Jorge Afonso Martins de Assis, o ex-policial militar Luiz César da Cunha, vulgo Mandibu, e Rafael Ferreira Silva, apelidado de Cachoeira.
De acordo com as investigações da 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal especializada do Núcleo Rio de Janeiro, em conjunto com a Delegacia de Homicídios da capital, os 5 denunciados atuaram em conjunto com os executores, sendo responsáveis pelo planejamento do crime, pelo monitoramento da vítima e pela cobertura durante o ataque. O GAECO, juntamente com a Polícia Civil, também cumpriu 13 mandados de prisão contra traficantes que extorquiam comerciantes em Campos dos Goytacazes. Eles foram denunciados por extorsão, associação criminosa e associação para o tráfico. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Os mandados foram obtidos junto à 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes. A investigação apurou que traficantes ligados à facção Terceiro Comando Puro, sob a liderança do denunciado Fernando Silva Balbinotti, ameaçavam e exigiam valores de comerciantes em troca de garantir segurança patrimonial na Baixada Campista, especialmente em Baixa Grande e no Farol de São Tomé. Eles atuavam de modo semelhante a uma milícia privada, mas profundamente ligada ao tráfico de drogas, a chamada narcomilícia. A primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da capital ajuizou uma ação civil pública para que o município do Rio de Janeiro e o proprietário atual do imóvel onde morou o escritor Machado de Assis adotem medidas para conter a degradação do local, que é tombado pelo patrimônio histórico e cultural municipal. A ação pede que, em caso de descumprimento, seja aplicada multa diária de R$10.000 para cada um dos réus. A ação, distribuída para a 15ª Vara de Fazenda Pública da capital, relata que o sobrado, localizado na Rua dos Andradas, 147, centro do Rio, encontra-se descaracterizado e em péssimo estado de conservação. Você sabia que não precisa esperar 24 horas para comunicar um desaparecimento? Conheça o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, PLID, do MPRJ. Ele concentra todos os registros e notícias de desaparecimento de pessoas, atuando em conjunto com os órgãos de execução e respectivos centros de apoio operacional. Qualquer cidadão pode entrar em contato com o PLID pelos telefones 21 2240 5832 ou 21 2220 5810, em dias úteis, das 9 às 17 horas, ou pelo e-mail atendimento.plid@mprj.mp.br. Giro institucional. Confira outros destaques. MPRJ cedia seminário sobre práticas de cuidados em ILPIs para pessoas idosas. IERB cedia o 2º Fórum dos Encarregados pelo Tratamento de Dados. MPRJ inicia curso voltado para atuação na insolvência empresarial. Instituição destaca iniciativas institucionais em seminário sobre acolhimento de crises em saúde mental. MP promove debate sobre novo plano municipal de atendimento socioeducativo em Rio das Ostras. MPRJ realiza cerimônia de posse de procuradores de justiça eleitos para o órgão especial. GAESP e GAT realizam visita técnica ao Núcleo de Saúde Mental da Polícia Civil. MP discute o aprimoramento de rotinas para combater a evasão escolar nas escolas de Itaboraí. CAL Pessoa Idosa participa de abertura de encontro regional sobre políticas públicas em Macaé. MP do Rio discute atendimento da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes em Itaboraí. GAESP e Polícia Civil alinham medidas em cumprimento à ADPF 635. MPRJ divulga Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. O MPRJ denunciou por peculato e falsidade ideológica 2 funcionários fantasmas da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu, Codeni, órgão da administração municipal. A denúncia aponta que os funcionários foram indicados por um ex-policial civil que, antes de ser morto, havia sido expulso da corporação por envolvimento com a milícia.
Uma terceira pessoa, também identificada na ação penal como miliciano e que recebia parte do salário de um dos funcionários, foi denunciada por peculato. A denúncia oferecida pela Terceira Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu descreve que Cristiane Fernandes Vieira foi contratada em julho de 2021 por indicação do ex-policial civil Davi de Oliveira Maciel, morto em 2022 e demitido da corporação por participação em esquema de exploração de TV a cabo clandestina, atividade explorada pela milícia. Sabia que o MP do Rio também está no LinkedIn? Assine a nossa newsletter e acompanhe por lá também. O Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar, em decisão do ministro relator Alexandre de Moraes, para suspender a eficácia do dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, que previa a redução pela metade do prazo de prescrição das ações de improbidade após sua interrupção. A decisão foi tomada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade número 7.236, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Esse dispositivo estabelecia que, uma vez interrompida a prescrição de 8 anos prevista para responsabilização por atos de improbidade administrativa, o prazo recomeçaria em apenas 4 anos. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis obteve liminar que determina ao município de Petrópolis o fornecimento, a partir do próximo ano letivo, de material escolar a todos os alunos da rede pública municipal. A decisão estabelece que a Prefeitura apresente, no prazo de 30 dias, um termo de referência detalhando todo o material necessário por estudante de cada série, bem como inclua no projeto da Lei Orçamentária Anual a previsão orçamentária para aquisição dos itens. O MPRJ obteve, em segunda instância, a confirmação da sentença que obriga o município de Petrópolis a fornecer gratuitamente uniformes escolares a todos os alunos da rede pública municipal. A decisão decorre de ação civil pública ajuizada em 2022 pela segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, após denúncias de falhas na distribuição dos uniformes. O processo teve início após relatos de que estudantes da Escola Municipal Professora Jandira Peixoto Bordignon poderiam ser impedidos de frequentar as aulas por não estarem uniformizados. Segundo o entendimento do MPRJ, acompanhado pelos desembargadores, o uso de uniformes escolares contribui para a identificação dos alunos, reduz desigualdades sociais, promove a integração entre estudantes e ajuda a prevenir constrangimentos e evasão escolar. O Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do MPRJ, NACAC, obteve a manutenção da prisão cautelar de 8 suspeitos pela morte do torcedor do Vasco Rodrigo José da Silva Santana e na tentativa de homicídio de uma segunda vítima. Os acusados foram presos temporariamente pela Polícia Civil em cumprimento de mandados expedidos pela Terceira Vara Criminal da capital. O crime ocorreu no dia 11 de setembro no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio, data do clássico entre Vasco e Botafogo. Segundo as investigações da polícia, Rodrigo foi brutalmente atacado por um grupo de criminosos descaracterizados, mas que seriam supostamente ligados a uma torcida organizada de um terceiro clube, sem qualquer relação com a partida do dia. Durante o ataque, foram lançados fogos de artifício e efetuados disparos de arma de fogo, um deles atingiu Rodrigo na cabeça. Somos o Ministério Público do Estado do Rio e trazemos aqui os detalhes da atuação das promotorias de justiça no podcast Artigo 127. A segunda Promotoria de Justiça, junto à Auditoria de Justiça Militar, obteve a condenação do cabo da Polícia Militar, Tiago Durade Martins, por descumprir a obrigatoriedade do uso da câmera operacional portátil durante o serviço policial. O Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar condenou o réu a 1 ano e 2 meses de detenção em regime aberto pelo crime de recusa de obediência previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. A decisão de 2 de setembro fixou ainda a suspensão condicional da pena por 2 anos.
A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo assinou um termo de ajustamento de conduta com o município. No documento, a Prefeitura se compromete a cumprir a sentença transitada em julgado em 2014 em ação civil pública proposta em 2010, que determinou a demolição de imóveis interditados e a remoção de eventuais moradores em situação de risco, além da realização de reflorestamento na localidade de Barra de São João, em Rio Grandina, área afetada por deslizamentos em Nova Friburgo. A Ouvidoria do MP do Rio quer ouvir você. Recebemos comunicações de denúncias, pedidos de informação, representações, elogios, críticas e reclamações. Lembre-se de fornecer o maior número de informações possível para o encaminhamento a uma promotoria para apuração dos fatos. A Ouvidoria Itinerante do MPRJ participou da 4ª edição da Ação Social em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio. A ação, realizada no Palácio da Justiça e seu entorno, contou com a participação de mais de 50 órgãos públicos e instituições parceiras, com oferta de serviços e atendimentos gratuitos. E esse foi o resumo da semana no artigo 127, o podcast do MP do Rio. Toda semana, a gente te mantém informado das principais ações do MPRJ. Ative as notificações no seu app de podcast preferido. Para mais informações, acesse mprj.mp.br e siga o MP do Rio nas redes sociais. Até o próximo episódio.